Olá, eu sou o Hudson, professor do Ângulo, e hoje quero fazer o comentário da prova de Filosofia e Sociologia da P3 Alfa. Então vamos lá. Vamos para a primeira questão, a questão 91. Bem, a questão 91 ela traz elementos importantíssimos para quem vai ler o enunciado, e a chave central é pensarmos a retórica. E por que é imprescindível? Porque a gente vai pensar, Sócrates nunca construiu algo em detrimento à retórica. Ao contrário, ele sempre entendeu que a retórica ela tinha que vir acompanhada das mediações precisas, porque elas seriam importantíssimas para a formação das almas, ou seja, para a formação desses espíritos, cujo processo de autonomia se dá através da própria pedagógica proposta por ele. Esse ethos construído por ele, que é este bem, ele se faz a partir do momento em que se elucidam, ou seja, que o homem encontra na luz racional o seu próprio caminho para chegar à verdade. Essa convicção socrática, ela é imprescindível, ou seja, ela está acima de qualquer retórica, porque ele vai dizer o seguinte: é, convencer meramente isto não é o enfoque central. A questão é juntar o processo de convencimento através de medidas elucidativas que dialeticamente venham o quê? Venham esclarecer o problema colocado ali. E isto é com certeza muito importante. E aí a gente vai pensar, bem, a, a maneira como ele vai apontando isso está exatamente nos diálogos com Fedro e Lísia, né? Que a gente vai pensar como é que Sócrates, nos seus embates, né, que são importantíssimos, ele está ali com certeza colocando em xeque, né, os pressupostos constitutivos da própria filosofia sofista, no sentido de entendê-los enquanto que não só aqueles que querem a glória para si, mas uma glória que não tem sentido, uma vez que eu vendo a minha, o meu intelecto e um intelecto que Sócrates muito vai dizer sobre a esse respeito, ou seja, sobre essa particularidade, de dizer que esse intelecto é um intelecto vazio, que traz meramente reduções sobre a verdade, mas não atinge a verdade, uma vez que esses processos não só são para a vanglória, ou seja, para a vaidade e para tudo aquilo que a gente vai pensar em relação às bajulas, ou seja, e aí Sócrates também vai apontar algo importantíssimo aqui, que é pensarmos na maneira como ele está entendendo, né, não só a ação ética, como também está pensando a ação política. É bom ressaltar, claro, que tudo que temos em relação a Sócrates, ela passa exatamente da maneira brilhante como Platão registrou. E aí vamos lembrar que, como estamos tratando algo que diz respeito à retórica, a gente deve lembrar que a retórica é aquela que está mais próxima do pensamento. Então, por isso que a questão ágrafa, ou seja, da gente não entender a grafia como algo imprescindível, ela está dentro dessa chave, porque Platão mesmo vai colocar no âmbito da linguagem que a retórica é aquela que está, digamos aqui, mais próxima do pensamento puro, aí no sentido da própria razão, ou seja, daquela que constitui as elevações até chegar no mundo representativo do mundo das ideias. Então, vamos lá. Tendo dito isto, eu quero caminhar com vocês pelas alternativas até chegarmos na resolução dessa questão. Então vamos lá. Ele defende que na argumentação o filósofo deve
Basear-se na fé preconizando a união entre crença e razão? Então a gente vai pensar que a argumentação socrática ela está muito longe de ser algo que envolva um aspecto de crença e a gente vai lembrar que ela está muito distante de algo que esteja ligado a qualquer tipo de dogmatismo. E aí vamos lembrar que Sócrates tem um receio em relação a esses aspectos, no sentido de pensar a construção obscura dessas mediações baseadas exatamente na crença. Então a gente vai pensar, bem, isto, segundo Sócrates, é inválido. Buscar a convicção em detrimento da aceitação pública, opa, olha, isto é importante. Lembrando que Sócrates no seu processo de construção, ele vai também apontando para nós algo que é, é, diz respeito à maneira como ele levava os seus interlocutores à crise da verdade, ou seja, nos seus pressupostos em relação à verdade, Sócrates desarmava o discurso desses homens e os colocava em situação bastante delicada, ou seja, desmascarando o falso conhecimento. Então, a gente vai, de alguma maneira, vai orbitando nesses elementos e vamos pensando aí, né, qual o caminho para chegarmos, então, na alternativa correta. Tá? C. Conquistar o engajamento emotivo da maioria em vez de ater-se à verdade. Ou seja, a gente vai pensar, Sócrates também está apontando lá nos diálogos que ele não está para conquistar, né, ou construir discursos emotivos que sejam arrebatadores e que venham ter a maioria a seu favor. Ou seja, a gente vai lembrar que Sócrates tem uma questão convicta em relação à aletheia, que é o grande objetivo do filósofo, ou seja, o sábio deve amar a verdade e deve levar a verdade às últimas consequências. Lembrando que ele é o parresiasta, aquele que constrói os processos dentro do âmbito do discurso de verdade e leva essa verdade às últimas consequências. D. Manter inalterável o discurso, evitando a compreensão do auditório. Bem, manter inalterável o discurso, evitando a compreensão do auditório. Me parece que Sócrates invalidaria tal colocação, uma vez que o discurso ele tem um compromisso de se constituir partindo dos tipos diferentes de auditório, lembrando que ele não evita os seus auditórios, ao contrário, ele é sensível a entender os limites e as próprias formações daqueles espíritos, ou seja, para de alguma maneira esses próprios que estão ali escutando entendam o caminho pedagógico que está sendo proposto. Ou seja, no próprio discurso existe uma marca, um ethos do bem comum, ou seja, do bem da polis, do bem do cidadão. Então, me parece que a D também se constituiria de maneira inválida. Ignorar inteiramente o auditório, concentrando-se na forma da fala. Bem, Sócrates não é o Malabares, mas é aquele que fareja as inverdades. E aí, mais um ponto para a gente colocar: que jamais Sócrates ignoraria o seu público. Aliás, ele tem essa sensibilidade peripatética de caminhar com essas pessoas em espaços públicos, até porque Sócrates não tem uma escola, né? Assim como Aristóteles e como Platão, mas ele tem com certeza essa forma de
construir o conhecimento caminhando com as pessoas, parando em locais públicos para dialogar com elas e pensar exatamente nas questões filosóficas que envolvem a vida, que envolvem a polis e assim por diante, e tantos outros temas importantes aqui. Mas a gente vai pensar, bem, Sócrates jamais ignoraria o seu auditório e nem tampouco é um malabares da linguagem que se concentra em falar rebuscadamente. Não tem nada a ver com isso, tá? Então vamos lá. Para a nossa resolução. A nossa resolução, ela parte exatamente do diálogo, como eu disse a você, de Sócrates e Fedro, defendendo a retórica, que ela pode ser utilizada, mas que ela não pode abrir mão da verdade. Assim, não é recomendável buscar aceitação pública, que pode envolver um auditório que possui limitações. Afinal, isso pode ser contrário à convicção filosófica que corresponde à verdade. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Lá, voltando ali, buscar a convicção em detrimento da aceitação pública. Ou seja, né, levar os homens a compreender o seu estado de ignorância, levar os homens à crise para que eles possam então entender que o caminho da verdade, né, é aquele que entende que nada sabe. Ótimo? Tendo visto isto, fechamos aqui a questão 91.